Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao Ministério Público de São Paulo, ao Ministério Público Federal, que também deu apoio, ao Sou da Paz, ao Fórum Nacional de Segurança Pública, enfim, aos que auxiliaram na organização desse encontro. Eu gostaria de abrir essa minha fala exibindo um vídeo para vocês. Tem também, ficou faltando os folders, depois eu te falo. Onde está a pessoa que ia ajudar com... Ah, já está. Tá, então vamos primeiro ouvir, assistir. Será que a luz não... A gente não pode diminuir um pouquinho a luz para... Tá todo mundo... Será que todo mundo vê bem? Então vamos lá. Eu não sou a favor da juventude se acabar nas drogas, porque existem vários tipos de droga. Mas eu acho que tem que ser repensada essa guerra que se faz contra as drogas, porque a guerra contra as drogas tem acabado com a juventude da favela. A criminalização das drogas, ela criminaliza a pobreza, né? Leva muitos pobres à cadeia e mata. Por isso muita gente deve ter falado isso já, né? Legalizar as drogas é salvar vidas. Eu acredito que, na verdade, o que falta para as pessoas nesse tema é entenderem, de fato, o que acontece com a legalização, né? Porque as pessoas acham, vai legalizar e aí todo mundo vai usar a vantagem, e a gente que acaba conhecendo ou buscando mais informações sobre o assunto sabe que não é assim. E aí vira o que deveria sempre ser, que é uma questão de saúde, né? Basicamente. Antes eu era a favor apenas da liberação da maconha. Hoje não. Hoje a situação em que se vive o contexto do tráfico internacional, do varejo do tráfico nas favelas, hoje é uma necessidade urgente de se pensar e discutir a liberação de todas as drogas. Eu acredito que as drogas elas são de tanto maldarem ela, tanto colocar uma visão pejorativa. Acredito que em si virou algo muito ruim e tal, mas tem coisa muito pior do que as drogas afetando o nosso corpo. Posso dar exemplo como diversas comidas, diversas bebidas e tal. Eu comparo o álcool ao crack, são as duas drogas que você vê pessoas caídas pelas ruas, dormindo na rua pela droga. Porque arrecadando recursos a partir da regulamentação das drogas, o poder público terá muito mais recursos para tratar a questão das drogas no seu devido campo, no seu campo legítimo, que é o campo da saúde pública. Então, além de que a guerra às drogas faz o governo gastar milhões, uma coisa que não tem solução, nunca vai ter, porque o próprio governo está envolvido nisso, né? Isso vem do Estado, vem do poder, de grandes empresas. Está longe de ter traficante na favela, né? Acho que isso todo mundo fala também. Tem varejista, o traficante mesmo, ele tá agora no jatinho dele, no iate, bem longe aqui do Brasil até. Cara, porque hoje a sociedade é uma sociedade muito carente de informação. E quem tem informação vai passar o que ele quer. Eu acredito que se eu chegar com uma palavra formal, uma palavra bem elaborada, bonita, e afirmar aquilo, concretizar aquilo, qualquer um vai acreditar. E é o que está acontecendo hoje em dia. Eles não estão pensando, eles estão pegando o pensamento dos outros. Nem toda lei é justa, a minha justiça eu faço acontecer. Nem tudo que se vê se enxerga, nem toda noite tem o amanhecer. A tua justiça é cega, não vou botar minha cara pra bater. Ontem você me julgou, hoje sou eu que vou julgar você. Esse vídeo foi feito pelo coletivo que se chama Barraco 55, que é um grupo de jovens do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Nós começamos a discutir o tema da política de drogas, o tema da guerra às drogas, com a juventude da favela, né, que são os que, no seu cotidiano, percebem a violência, né, da nossa política de drogas
enfim, nos dias de hoje. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Tem... Cadê o microfone? Não, aqui. Eu cheguei até estar de pé, mas tem até um microfone. Detesto sentar. Eu sou muito agitada, então ficar sentada eu já me sinto presa. Está funcionando. Alô? Está funcionando? Acho que não está, não. Está funcionando. Então, peraí, tem que desligar esse aqui. Eu queria começar com essa imagem e dizer o seguinte, enfim, a maioria dos senhores e senhoras não me conhecem, eu trabalhei mais de 30 anos diretamente com esses temas da segurança pública. Eu fui diretora do sistema penitenciário no Rio de Janeiro, no segundo governo Brizola, de 91 a 94. Eu fui a primeira ouvidora de polícia no Rio de Janeiro, em 1999. E, depois de 30 anos trabalhando nessa área, me aposentei, criamos, eu e um grupo de pesquisadores, né, a minha vida sempre foi dividida entre pesquisa e atuação direta com esses temas, ocupando cargos públicos, muito tempo atuando como pesquisadora. Então, no ano 2000, nós criamos o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania na Universidade Cândido Mendes e começamos a trabalhar, eu e um grupo de especialistas em segurança pública, começamos a trabalhar com esses temas. Fizemos alguns projetos na área de controle externo da polícia, monitoramento, né, do que existe de mais eficaz dentro e fora do país, em termos de controle externo da polícia. Trabalhamos bastante com prisões provisórias, esse é um tema que sempre me interessou, e eu vou apresentar aqui um material resultante de uma pesquisa diretamente relacionada com essa questão da prisão provisória. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, nesses últimos, digamos, 20 anos, né, no Rio de Janeiro, o que a gente conseguiu perceber, né, quem trabalha nessa área e quem pesquisa essa área, é que havia um tema que perpassava todos os outros, né? Quem estava trabalhando com homicídio, controle externo da polícia, com prisão provisória, enfim, com prisões em geral, né? Então, havia um tema, para mim, eu comecei a perceber, enfim, já havia me aposentado, né? Eu comecei a perceber que realmente havia um tema que perpassava todos os outros, né? Que era a questão da política de drogas. Então, ou a gente, né, realmente assume com coragem que a gente precisa alterar a maneira como a gente lida com a questão das drogas ilícitas, ou, né, vamos continuar a viver um clima de insegurança que domina esse país, principalmente os grandes centros urbanos, né? Eu não tenho a menor dúvida hoje que ou a gente deixa a hipocrisia de lado e encara esse tema com seriedade, né, ou estamos todos nos enganando, né? Esse é o filme que nós vimos. Enfim, todos nós sabemos, né, que a proibição gera violência, a proibição das drogas gera corrupção, né? O Brasil, hoje, né, está entre os países, né, com as maiores taxas de homicídio no mundo, né? 1 em cada 10 pessoas assassinadas no mundo, né, é morta no Brasil. Quer dizer, não é mais possível a gente fechar os olhos para isso. E a gente sabe que nos grandes centros urbanos, grande parte dessas mortes está diretamente relacionada com a guerra às drogas, né? A polícia, nesse país, né, pelos últimos dados,
hoje são mortas 8 pessoas a cada dia em confrontos com a polícia ou em episódios que podem ser descritos como execuções extrajudiciais. E evidente que quando se escolhe combater as drogas de forma violenta, vai morrer gente de todos os lados. Quer dizer, morrem os supostos traficantes, ou os traficantes realmente, quer dizer, esses pequenos traficantes no morro, porque como a gente teve aí, a menina que é uma menina de uma organização não governamental na favela, falando com muita clareza, o que você tem no morro é o varejista, o grande traficante não está aqui. Não é o grande traficante que a polícia está prendendo. Então, a polícia está morrendo, a polícia está matando, em nome de uma guerra que, enfim, já fracassou há muito tempo. E, na área do sistema penitenciário, no Brasil, a gente tem uma situação absolutamente incontrolável hoje. Hoje, nós já temos a 4ª população prisional no mundo. A população prisional no país, nos últimos anos, cresce a uma velocidade maior do que a população prisional americana. Houve um determinado momento em que se acreditava que nenhuma população prisional poderia ter uma explosão maior do que a população prisional americana teve nos últimos 30 anos. O Brasil está conseguindo se superar, e superar os números mundiais, porque realmente a gente tem, hoje, a 4ª população prisional no mundo, e 30% desses presos são presos por tráfico de drogas. E a gente sabe qual é o perfil. A gente, mais adiante, vai ver qual é o perfil desses homens e mulheres que estão sendo presos por tráfico de drogas. É impressionante o aumento em relação às mulheres. Entre 2000 e 2014, houve um aumento de 567% no número de mulheres presas. E 63% dessas mulheres estão presas por tráfico de drogas. Hoje, no Brasil, 25% da população prisional está presa por tráfico de drogas. Quando você olha, quer dizer, você soma homens e mulheres, você chega a 30%. Quando você olha separadamente, homens está aí em 27% e as mulheres em 63%. Quer dizer, essa é uma população que cresce a cada dia numa velocidade enorme, a um custo brutal. Quer dizer, quem é que a gente está, de fato, encarcerando? E eu queria, então, mostrar os resultados. A questão da prisão provisória, eu venho estudando nos últimos anos política de drogas e a questão da prisão provisória. Fizemos com o Sou da Paz um projeto grande no ano passado, inclusive há um site chamado Presos Provisórios Danos Permanentes, que vocês podem consultar, que tem uma série de informações muito interessantes, mas depois desse trabalho que nós fizemos com o Sou da Paz, avaliando as ilegalidades por trás das prisões provisórias no Brasil, nós resolvemos colocar foco nos presos provisórios acusados de tráfico de drogas. Então, foi isso que nós fizemos no Rio de Janeiro, no ano passado, e nós trabalhamos com todos os casos distribuídos no Fórum da Capital. Nós tínhamos um grupo de pesquisadores que ia ao Tribunal de Justiça, ia ao Fórum diariamente, recolher no setor que mantém as informações sobre os flagrantes, todos os flagrantes do dia anterior. Então, nós trabalhamos com todos os autos de prisão em flagrante por tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro, distribuídos em 2013, que deram 1.437 casos. Nós, no fim, conseguimos analisar aqueles que já tinham a conclusão em março de 2015. Então, a gente acompanhou casos desde o flagrante até a conclusão
com uma sentença judicial em 2015. Né? Fizemos, e aí nós tivemos 1.330 casos. Dos 1.437, nós acabamos com 1.330. E fizemos um estudo mais detalhado de 242 casos. Havia, né, uma série de informações que a gente mapeou para esses 242 casos e fizemos uma análise de sentenças em 88 casos. Bom, o resultado final, né, para esses 1.330 réus julgados por tráfico de drogas foi o seguinte: 45%, né, apenas receberam, ao fim e ao cabo, uma pena privativa de liberdade. Quer dizer, menos da metade foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Né? Então, eu fiz uma apresentação como essa no encontro do Ministério Público o ano passado e ousei dizer que, enfim, eu sou socióloga, não sou advogada, mas, como dizem os meus amigos, eu vivo do crime há mais de 30 anos. Né? Então, alguma coisa eu aprendi ao longo desse tempo. Né? Então, eu ousei dizer, nessa reunião do Encontro Nacional do Ministério Público, que, a meu juízo, né, se as pessoas ficaram privadas da liberdade, né, durante esse tempo, que a gente vai ver qual é a média de tempo que essas pessoas ficaram presas. Quer dizer, e menos da metade foi condenada a uma pena privativa de liberdade, né? Se isso não é ilegal, isso é injusto. Né? Isso é inadequado. Isso realmente nos leva à reflexão de que alguma coisa precisa ser feita. Né? Não é possível que a gente mantenha as pessoas, né, durante tanto tempo para, ao fim e ao cabo, essas pessoas não serem condenadas a uma pena privativa de liberdade. Que, aliás, é o que a juíza Kenaric, né, fez aqui em São Paulo, avaliando casos de pessoas, né, que não seriam condenadas a uma pena de prisão, ou já estavam lá há mais tempo do que teriam cumprido se fossem efetivamente condenadas. Né? Bom, desses 1.330 casos, 671 ficaram presos durante o processo e, no final, não foram sentenciados a uma pena de prisão. Quer dizer, aquele número equivale a 671 presos. Eles permaneceram encarcerados, em média, 221 dias, ou seja, 7 meses. Quer dizer, as pessoas ficaram, em média, presas 7 meses, para depois, simplesmente, o juiz, né, não condenar essa pessoa, esse homem ou essa mulher a uma pena privativa de liberdade, mandar ir para casa, né, e aí ficamos combinados. Quer dizer, e aí? E esse tempo que essa pessoa ficou presa indevidamente? Se não é ilegalmente, indevidamente, injustamente, né? Quer dizer, o Estado vai indenizar essas pessoas? Né? E é pior ainda, quer dizer, se a gente não quiser, né, pensar pelo viés, né, de o quão indevidas são essas prisões, vamos pensar o quanto elas tiveram de impacto no bolso do contribuinte, né, que simplesmente 671 pessoas, se você fizer esse cálculo, elas custaram aos cofres públicos 9 milhões de reais. Enfim, agora é interessante que, quando você faz o estudo mais detalhado das sentenças, né, você vê que promotores e juízes cultivam essa imagem, né, do traficante. O traficante é, né, esse ser perigosíssimo para a sociedade, né, e que precisa ser afastado a qualquer preço. Né? Quer dizer, a gente que está convivendo aí, né, com os desdobramentos da Lava Jato, né, hoje né, dá vontade de sentar com esses juízes e perguntar, bom, e aí? O que né, causa mais prejuízo ao país? Enfim, e aí, o que é pior é que a gente vê aí, né? Eu não sei onde é que você tem aqui o... Não. Ai, foi. E aí, o que a gente faz agora?
Bom, então, se vocês olharem bem, esses 242 casos, né, de presos em flagrante por tráfico de drogas, hein? Desculpa. 80% eram réus primários, né? 84% foram presos em via pública. 72% estavam sozinhos e 92% não portavam arma de fogo. Ou seja, sabe, quem é que está conseguindo ver nesse suposto traficante preso pela polícia militar nas ruas do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, não é nem nas ruas, porque quando a gente foi fazer o levantamento, eles são presos em via pública na favela. Né? A grande maioria desses presos acusados de tráfico de droga foram presos na favela, sozinhos, sem armas, réus primários. Quer dizer, o que a gente pode imaginar, né, que grande parte deles podem ser apenas usuários. Né? Agora, como os senhores sabem melhor do que eu, quer dizer, quem trabalha no dia a dia, né, e isso é histórico nesse país, né, desde que a legislação fala muito claramente, né, que até o juiz pode distinguir um usuário de um traficante, considerando as circunstâncias pessoais e sociais. Né? Quer dizer, se o juiz pode julgar a partir dessa premissa, é claro, né, que o policial na rua também vai avaliar a partir dessas premissas. Né? Então, se o menino está na favela, é claro, mesmo com uma pequena quantidade de drogas, ele vai ser rotulado como traficante. Enfim, quando a gente olha a questão do déficit de defesa, né, é uma coisa absolutamente assustadora. A maior parte não contou com assistência jurídica no momento da lavratura do flagrante, e a maior parte, 93%, que é um número que não está aí, não tiveram testemunhas de defesa. Né? A única... Isso é absolutamente extraordinário. Em 88% dos casos, foram os policiais militares que prenderam essas pessoas os únicos a testemunhar. E o Rio de Janeiro, né, parece que São Paulo não tem, enfim, essa orientação do Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro tem uma súmula, que é a súmula 70, que autoriza os juízes a condenarem alguém apenas com o testemunho do policial militar que o prendeu. Né? Quer dizer, desconsiderando absolutamente, né, que essa pessoa tem direito a uma testemunha de defesa. E depois a gente tem essas diferenças enormes. Né? O STF, em 2010, considerou 480 gramas de maconha uma quantidade compatível com o estoque para consumo próprio. É claro que, se a gente vai olhar lá, qual é o perfil, né, desse caso que chegou ao STF e que foi considerado consumo para... quer dizer, que essa quantidade era para consumo próprio. Em 2013, um juiz no Rio de Janeiro condenou um réu, né, que estava com 1,9 grama de maconha, enfim, foi condenado como traficante. O quadro que a gente encontra é o mesmo quadro que a Luciana Boatê já encontrou. Eu não sei se alguém conhece o trabalho da Luciana Boatê. Luciana Boatê é uma professora de Direito, né, da Faculdade de Direito da FRJ, e ela fez, há meia dúzia de anos atrás, ela fez um mapeamento do perfil dos presos por tráfico de drogas no Rio de Janeiro, e uma professora na Universidade de Brasília fez um mapeamento na área da capital. E o perfil é muito semelhante ao perfil que a gente encontrou. Diante de todos esses dados, né, que a gente vem levantando, e o meu envolvimento pessoal com esse tema, o SESEC criou uma campanha. Né, e a campanha se chama Da Proibição Nasce o Tráfico. O que a gente quer? A gente quer, com essa campanha, desafiar alguns desses
preconceitos em relação à política de drogas. Né? E a gente está usando o humor para desafiar essas noções. A gente conseguiu o apoio de alguns cartunistas famosos, Laerte, Angeli, André Damer, Leonardo e Arnaldo Branco, e eles produziram cartoons, né, sobre esse tema, e esses cartoons circularam nos ônibus no Rio de Janeiro durante 30 dias. Nós trouxemos essa campanha para São Paulo, depois de 48 horas ela foi proibida pelo governo Alckmin, com a justificativa de que nós estávamos fazendo apologia às drogas. Né? E, enfim, muito interessante. Né? No Rio de Janeiro, circulou durante 30 dias, sem problema nenhum, provocou discussão na mídia, programa na televisão, mas São Paulo realmente, enfim, o governo de São Paulo, entramos na justiça e perdemos. Né? Perdemos na primeira instância, estamos recorrendo. Né? Enfim, a gente está querendo mostrar realmente que a guerra mata mais do que as drogas. Os policiais matam e morrem também. Né? Eu vou terminar aqui a minha fala lendo um depoimento do coronel Ibis Teixeira, que acabou de deixar, no início do ano, enfim, ele era integrante da cúpula da Polícia Militar no Rio de Janeiro. O Ibis deu um depoimento muito bonito, que foi registrado nesse livro que vai ser lançado na semana que vem. Por que policiais se matam? Né? É um estudo sobre suicídio de policiais. Entre outras coisas, né, fica evidente que policiais se matam muito mais do que o resto da população. Né? No Rio de Janeiro, os números, eu não acho que eles tenham conseguido chegar a um número realmente confiável, mas aqui em São Paulo tem um trabalho da Fundação Getúlio Vargas que já mostrou, né, que os policiais militares, os praças em São Paulo, se matam 4 vezes mais do que a média da população. Então, alguma coisa está errada. Outro cartoon, né, a gente lembra que drogas, reprimir, mata mais do que usar. E a discussão econômica, né? Afinal de contas, quem é que ganha com tudo isso? Né? Não é a população, não é o contribuinte, não somos nós que queremos viver com mais segurança, né? Mas essa é uma indústria, sim. Né? E se essa indústria, né, for legalizada e regulada, ela pode, através, né, do que for gerado de impostos, ela pode... esses impostos gerados por essa atividade regulada e legal pode ser investido em educação, em saúde, em prevenção. Né? Porque não adianta mais a gente fazer a política do avestruz. Né? Drogas sempre foram usadas por todas as sociedades através dos tempos e vão continuar sendo usadas. Né? Está mais do que provado que, ao longo desses anos de guerra às drogas, de proibição de algumas drogas, né, as drogas se tornaram mais puras, as drogas ilícitas, se tornaram mais puras, mais acessíveis e mais baratas. Então, quer dizer, qual é a vantagem que nós estamos levando nisso? Né? Nós não vamos transformar o mundo num mundo livre de drogas. Isso foi uma ilusão dos anos 70, né, que já se mostrou fracassada. Então, vamos encarar essa questão sem hipocrisia, vamos encarar o fato de que nós temos que tratar essa questão como uma questão de saúde pública. Né?
Então, em vez de dizer ao jovem, né, enfim, não use drogas, fique longe das drogas, né, nós vamos dizer aos jovens que as drogas podem ser um problema, sim, que o uso é diferente de abuso, né, e que o abuso das drogas precisa, sim, ter atenção. Né? Quer dizer, o abuso das drogas pode causar problemas muito graves. Então, nós vamos usar, né, os recursos de uma possível legalização com uma regulamentação muito estrita, né, num investimento que faz sentido na saúde, na educação, na prevenção. Né? Eu queria terminar lendo esse trecho que o Coronel Ibs escreveu para esse livro, que vai ser lançado na semana que vem, e que fala de suicídios entre policiais. Desligar esse aí agora. A Polícia Militar tem sido a Polícia Militar tem sido destinado um imenso bloco de gelo. Sua tarefa tem sido enxugá-lo. O espelhamento institucional com o Exército tem acarretado a inevitável compreensão do ser policial militar não como um serviço público capaz de utilizar força, mas como uma força garantidora da ordem. Por inspiração da doutrina de segurança nacional, dos meados dos anos 50, e com o advento da ditadura militar, nossa corporação, encarregada do policiamento ostensivo com exclusividade no final dos anos 60, passou a operar a partir de um ideário notadamente belicista. A redemocratização não significou o fim do modelo inspirado na guerra. O confronto armado continua a ser estimulado em ampla escala da cobertura jornalística e sua lógica do espetáculo ao discurso público de ocasião como estratégia de enfrentamento do crime, sobretudo do tráfico de drogas. A empurrar a polícia em sucessivas cruzadas em defesa de uma sociedade doente, onde os homens se definem pelo tamanho das suas contas bancárias. Há 30 anos, ao menos, pelotões de servidores públicos armados, em sua maioria jovens negros e pobres, 26 anos em média, são empurrados para dentro de bairros pobres, onde os aguardam outros jovens igualmente pobres e majoritariamente negros, num esforço inútil para reduzir uma criminalidade que as contradições do mundo contemporâneo só tendem a ampliar. O resultado desse descompasso é o sofrimento, um sofrimento psíquico que atormenta e pode inverter o sentido do conflito, porque a guerra, como violência extrema, tem o condão de apagar qualquer ideia de finalidade, inclusive a finalidade de viver. Este é um coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro que questiona a política de guerra às drogas e, certamente, hoje, na reserva, né, vai ser um aliado poderoso na nossa luta por uma mudança na política de drogas no Brasil. Muito obrigada.